E aí, galera, como é que vocês estão? Espero que estejam ótimos, estou bem, graças a Deus, e sigo pedindo a Ele que proteja, oriente e abençoe cada um de vocês. Hoje no vídeo a gente vai conversar sobre esse Ceará e Juventude. Lembra que tem jogo aqui que eu chego e digo o seguinte, olha, o que o Ceará tem que fazer para ter uma chance de vencer o jogo? Hoje eu vou dizer para vocês o que o Ceará não pode fazer para ter uma chance de vencer o Juventude e sair de campo nesse jogo importantíssimo para as pretensões do Ceará no Brasileirão, com os 3 pontos. E como é que todos nós, eu também, coloco nessa, mudamos o nosso ponto de vista em relação a um jogador do Ceará. Você sabe o que eu estou falando? De quem que eu estou falando? Do Galeano. Lembro as escalações saindo e a torcida gritava menos o nome do Galeano. Não lembro de ter ouvido vaias, não. A torcida ia lá e gritava para o nome de cada jogador e aplaudia o nome de cada jogador. E o Galeano era aquela coisa de né, só ali, de leve. E agora é um dos jogadores mais aplaudidos. A gente vai também conversar sobre isso e veio muito dele. Ele pode fazer um manual para agradar a torcida do Ceará, porque não é difícil, não é fácil, é difícil acontecer, é raro, na verdade, isso acontecer. Vamos conversar um pouco sobre isso aí. E Vina, né? Quais as chances do Vina finalmente fazer a sua estreia na equipe do Ceará? Quais serão as chances, quais são, na verdade, as chances do Vina ser um estreante na equipe do Ceará para essa partida contra a equipe do Juventude? Eu vou dizendo de cara que não acredito muito em titularidade, mas fazer a estreia durante o jogo, acredito que é uma possibilidade real. E a gente também passa em como é que vai ser esse time para sábado, o substituto do William Machado, será que tem outras mudanças, quem vai, quem não vai para o jogo, e o que é que o Condé tem à disposição para essa partida. Então tudo isso a gente vai conversar nesse vídeo. Eu quero deixar um recado para você, porque se você tem problemas elétricos na sua casa, nós temos a solução através de um especialista elétrico que eu quero indicar para você. Por quê? Porque há uma estatística de que de cada 10 casas, 8 têm problemas elétricos graves e não se sabe o que acontece. Já aconteceu com você de repente a sua luz ficar piscando, você vai no vizinho, não aconteceu aqui não, e aí você fica com receio, desliga ali a geladeira, né, porque está tendo um pico elétrico, uma baixa elétrica. Pois é, muitas vezes ela não é externa, ela é interna. E o nosso especialista elétrico resolve esse problema para você. Se você procurar resolver logo, você vai ficar tranquilo. Se você não resolver, ele pode queimar um eletrodoméstico, ele pode te deixar uma noite sem energia. São questões que você precisa resolver e o nosso especialista elétrico resolve para você. Mas não é só problema assim terrível, não. Aquela tomadinha que está dando problema, aquele interruptor que não liga, aquele bocal que já não recebe mais a lâmpada com corrente de energia, você coloca lá a lâmpada, nada. Ah, não é a lâmpada, troca, nada. Bem, se está tendo problema na sua casa, fale com o nosso especialista, contate o nosso especialista e resolva. E se você quer antecipar, porque está construindo um novo cômodo, construindo ou fazendo uma reforma e precisa da parte elétrica, então converse com o nosso especialista e ele vai resolver o seu problema. Ele atua em toda a região metropolitana de Fortaleza, então é só contatar o nosso especialista e problema com energia você não vai ter mais. Está na hora de você deixar o seu like pra gente. É aquela hora em que você deixa o like, o joinha, o gostei, o legalzinho, o ok, mas na verdade você está aprovando o nosso vídeo, dizendo para a plataforma, olha, esse vídeo é legal, eu gostei, e a plataforma entende o seguinte, olha, pessoas desse jeito, esse tipo de pessoa
torcedora do Ceará, gosta de informação checada, gosta de saber das coisas que estão acontecendo no clube dela, sem loucuras, devaneios, mas com realidade. Esse tipo de pessoa gosta desse tipo de vídeo. Então, outras pessoas com seu perfil também vão receber o nosso vídeo. Agradeço demais o seu like, deixe o seu like e nos ajude. Você também coopera se inscrevendo no canal. Não vá pensar que inscrição significa pagar alguma coisa. Não, 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 não. Na plataforma, você tem direito de se inscrever nos canais que você quiser. Você não paga absolutamente nada. Nosso canal não tem membresia. O membro do canal é que paga alguma coisa. Aqui não tem isso. Aqui tem inscritos. E você se inscreve para facilitar achar o canal. Você vai lá, canal do Danilo Queiroz, eu sou inscrito, deixa eu procurar entre os meus inscritos. Você acha com mais facilidade. E o vídeo também chega para você com mais facilidade se você, depois de se inscrever, lá na página principal do canal, você vai, clica no inscreva-se, vira inscrito, em seguida você ativa no sininho todas as notificações e aí, quando tiver vídeo novo, a plataforma notifica você. Vamos ao recado de Primos Motopeças? Na volta, a gente conversa sobre esses assuntos por aqui. Primos Motopeças, o seu distribuidor de bons negócios. Vamos conversar, né, sobre os assuntos que a gente tem aqui e que a gente já destacou para vocês. Tem Ceará e Juventude neste sábado, 4 da tarde, no Castelão. E para esse jogo, a gente pode olhar para alguns atletas em campo que quase 100% dos torcedores concordam que deveriam estar ali. Vejam se eu estou errado. O Bruno, no gol. Né? Na unanimidade é uma coisa muito difícil. Mas o maior percentual de torcedores, mesmo aqueles que preferem, por exemplo, o Richard, mesmo aqueles que preferem que o Ceará contratasse outro goleiro, não sei, mesmo alguém que prefira o Fernando Miguel como titular, o Fernando que hoje está inclusive em tratamento, não poderia mesmo ser titular, entende que nesse momento, o Bruno vai bem, é o titular do Ceará. Estou certo nisso? Acredito que estamos de acordo. Vamos pensar aqui na lateral direita. Você pode até preferir o Rafael Ramos, mas você pensa o seguinte, cara, não dá para dizer que o Fabiano não é um lateral, não está fazendo o trabalho dele. O William Machado não joga nessa partida porque ele está suspenso. Mas quem é o torcedor em sã consciência que não queria o William Machado no time? Dieguinho no meio-campo. Quem é em sã consciência que é contrário ao Dieguinho no meio-campo? E quem é contrário ao Pedro Raul, seu centroavante titular do Ceará? Eu estou dizendo, a unanimidade ela é burra. Não há unanimidade, mas é difícil você encontrar alguém assim. Então, temos que entender que o Dieguinho é titular, Pedro Raul é titular, o William Machado é titular, o Bruno é titular, e temos que entender também que hoje, nessa imensa maioria, também pensam o seguinte: Galeano é titular no ataque do Ceará. É ou não é? Eu cheguei a dizer aqui em vídeos anteriores, não minto, não tenho essa prática, né, de dizer, eu nunca critiquei, né? Não tenho essa prática. Cheguei a dizer aqui que o Ceará precisaria de um atacante com nível de qualidade superior ao do Galeano. Mas eu tenho que fazer a meia-culpa. O Galeano, ele mudou o pensamento de todos nós. O Galeano conseguiu
E isso é difícil de acontecer. O incrível de mudar o nosso senso de percepção em relação a ele. Porque o meu senso de percepção é que o Ceará poderia ter um Galeano para ser um bom reserva, mas nunca titular. Mas hoje eu preciso dizer que nesse time, da forma que joga, o Galeano é essencial ao Ceará. Ele é essencial ao time do Ceará. E como é que ele nos ganhou? Ele nos ganhou com vontade, ele nos ganhou com determinação, ele nos ganhou com inteligência, porque ele continuou fazendo o que ele faz de melhor, que é marcar, que é na hora que a bola chega na área, aí sim cabecear, aí sim chutar. Ele continuou fazendo o que ele faz de melhor, de novo, de novo e de novo, até colocar nas nossas cabecinhas que ele era e como é, né, segue sendo importante para o Ceará. Então, o Galeano fez algo que é muito difícil de fazer. Amigos, amigas, eu cubro o Ceará desde a década de 90, já faz muito tempo. Poucas vezes eu vi um jogador que chega ao Ceará, que a torcida, no primeiro momento, não gosta, não entende que ele será titular e que depois muda de ideia em relação a ele. Tem uma ideia totalmente contrária à que teve no início desse atleta. Isso aconteceu pouquíssimas vezes, eu não consigo lembrar os jogadores, eu sei que aconteceu, mas aconteceu pouquíssimas vezes. A maioria das vezes, jogador que a gente sabe, por jogar em outros clubes, por ter visto, que tem qualidade, mas que se perderam no caminho, porque, primeiro, a torcida foi contrária, segundo, não tiveram apoio de direção e comissão técnica, e terceiro, o próprio atleta, às vezes, não tem. Não é que não tenha caráter e personalidade, mas dentro do caráter, ele não tem aquela força da persistência diante de momentos difíceis. Mas o Galeano teve tudo isso e nos venceu não só pelo cansaço, nos venceu ao mostrar o seu melhor, porque ele tem defeitos e são muitos, mas ele tem qualidades que foram extremamente necessárias nessa campanha do Ceará e principalmente na forma como o Léo Condé gosta que seu time jogue, com o centroavante, que é o Pedro Raul, fazendo marcação, com o atacante, que é o Galeano, descendo para fazer cobertura muitas vezes no seu próprio lateral, como ele já fez em algumas partidas. Isso fez toda a diferença e a gente tem que convir que hoje o Galeano é, de fato e de direito, pelo que ele faz em campo, titular no ataque do Ceará. Então, mudou nosso pensamento, mudou o pensamento da torcida. Eu fui olhar para os números, porque eu costumo dizer que o futebol ele é diferente dos outros esportes. O basquete, por exemplo, os números, as estatísticas, elas são importantíssimas. O basquete contrata jogadores muito pelas estatísticas. O cara nem precisa ver a partida do jogador, mas as estatísticas dele falam por si. No beisebol, no futebol americano é assim, no voleibol é assim, e em vários outros esportes. Mas no futebol há algumas questões que as estatísticas elas precisam ser medidas com um pouco de visualização do que o atleta faz em campo. Só que as estatísticas também contam muito. As do Galeano, por exemplo, 4 gols no Brasileirão. Nesse segundo período, nesse pós-parada para o Mundial de Clubes, o Galeano é o jogador que mais marcou gols pelo Ceará. Ele marcou esses 4, fez 2 assistências e ele é um atacante, mas defensivamente é muito importante. Foram 24 desarmes em 20 jogos no Brasileirão. O Galeano interveio, ele jogou todas as partidas do Ceará no Brasileirão. Não jogou todos os minutos, mas jogou em todas as partidas. Ele fez 24 desarmes, é mais do que um desarme por jogo. Para um atacante, é muito. Ele recuperou 80 bolas nos 20 jogos do Brasileirão. 20 delas no campo ofensivo. Veja bem, o que é recuperar uma bola no campo de ataque, do meio para frente. Ele recuperou 80, 20 no campo ofensivo. Fez 20 cortes de bola, sofreu 40 faltas e fez apenas 14. Se fosse um jogador comum de ataque, 14 faltas era normal.
Mas ele é um atacante que, como o Condé gosta, vai marcar junto com o lateral lá embaixo. Muitas vezes tirando bola na sua linha de fundo defensiva. Esse jogador só fez 14 faltas, menos de uma por jogo, nessas 20 partidas do Brasileirão. E se você está, de certa forma, feliz com o aproveitamento, com o trabalho, com o futebol, com o que o Galeano representa hoje para o time do Ceará, o Galeano também está muito feliz com o seu momento no Ceará. Eu estou muito feliz. Como você falou também, estou fazendo gol. No Nacional também teve a oportunidade. Aqui também cheguei um pouco tímido assim, mas depois a confiança do treinador também foi muito importante para mim, para fazer jogos bons, importante. De fazer gol também. Primeiramente eu ajudo os companheiros, aí depois também o gol vem sozinho. Então muito feliz também pelo momento, mas também tô agradecido também com os companheiros também que tá fazendo o trabalho. Como vocês sabem também que o futebol é coletivo, então estou muito feliz e continuar assim para ter vitórias também dos jogos. E ele faz por merecer esse momento, né? Como a gente já conversou, é um cara que se doa. Ele pode não ter a melhor técnica, ele não tem. Ele não pode não ser efetivamente o atacante artilheiro, ele não é. Mas ele, no que sabe fazer, ele procura se doar. Ele é um jogador, como ele mesmo disse na sua última coletiva, muito físico. Então ele procura utilizar essa possibilidade física de jogar em alta rotação todos os minutos em campo para ajudar. Ele utiliza o que ele tem de melhor em prol do time que ele está. Agora, jogadores assim, né, que não têm um ápice técnico, que não estão cotados entre os melhores do seu time, costumam ter receio de quando há outros jogadores chegando para a briga pela posição. Mas o Galeano não, pelo menos nas palavras dele. Ele sabe que chegaram jogadores ali para sua posição, o Ceará contratou para volante o Vinícius Anocelo, para meia, o Vina para ataque, além do Luca, que é uma opção para centroavante, não tocaria ali na função do Galeano. Dois atacantes de lado, que esses sim podem disputar a posição com o Galeano, o Paulo Baia e o Rodriguinho. E o Galeano não acha isso ruim, pelo contrário, entende que é natural esse tipo de contratação e comemora principalmente a contratação do Vina. Para nós, Vina é um jogador muito experiente, muito importante para nosso grupo. Ele chegou, como você falou, chegou da Arábia, chegou, eu acho que sem treinar, sem jogar. Então agora ele está muito preparado para jogar. Para nós é um jogador muito importante, igual que o Rodriguinho, o Baia. Aí os jogadores que também estão chegando aí. Para nós é muito importante, são jogadores bons que pode ajudar a nosso objetivo. Então para nós é muito importante. Agora tem que trabalhar, a gente se entender também bem para conseguir fazer os jogos bons, mas para nós é muito importante a chegada deles. Daqui a pouco eu vou dizer para vocês o que eu acho que o Ceará não pode fazer diante do Juventude. Né? Nos destaques eu já disse para vocês que para esse jogo é diferente. Não é o que o Ceará precisa fazer, é o que o Ceará não pode deixar de fazer. É o que o Ceará não pode deixar de ser em campo para conseguir uma vitória sobre o Juventude. Se o discurso virar prática, o Ceará já entendeu isso. Porque o discurso do Galeano em relação à equipe do Juventude é o discurso correto para uma partida casca de banana que é a deste sábado. Para tudo nós é muito importante o jogo do sábado, é um jogo muito direto contra o Juventude. A gente está trabalhando muito bem para chegar bem no sábado. Para nós cada jogo é uma final, então essa é a mentalidade dos companheiros também. E é muito importante também concentrar bem nos treinos para chegar bem no sábado no jogo. Então a gente está bem preparado, a gente tem certeza também que
que vai ser um bom jogo e a vitória também vai vir. E como deve ser o Ceará para essa partida? O Galeano já falou que o jogo é, para eles, um confronto direto. Deixou claro que todo jogo tem que ser final para o Ceará e precisa ser para quem precisa conseguir os 45 pontos e tem um dos orçamentos mais baixos de todo o campeonato brasileiro. O Ceará precisa jogar o seu máximo todo jogo. Então, quando tem ausências, que é o que o Ceará vai ter para essa partida, precisa ainda mais que os jogadores deem o máximo. Quem entra, mas também quem está lá, mais ainda, entender o que ele precisa cobrir, entender a necessidade de quem está entrando, que não vem jogando em sequência e que precisa da cooperação dos seus companheiros. Então, tudo isso é necessário. O que o Ceará não deve ter para essa partida? Infelizmente, não vai ter o William Machado, está suspenso, 3 cartões amarelos, isso é inapelável, o William está fora da partida. O Éder deve ser o seu substituto. Matheus Bahia e Rafael Ramos não participaram dos principais treinos da semana. O Matheus Bahia, a gente sabe que teve um problema no joelho. O Léo Condé chegou a dizer que, pelas informações, ele jogaria contra o Juventude, mas sem participar dos treinos. Pode até ir para o jogo, mas é difícil, é estranho, não é comum. E para piorar a situação, o Rafael Ramos também esteve no departamento médico nessa semana. É claro, um dos dois pode se reabilitar, pode ir para a partida deste sábado, 4 da tarde, contra a Juventude, mas se eles não forem, quem vai jogar é o Nicolas, porque é o outro lateral esquerdo da função. O lateral esquerdo é o jogador da função. Vamos pensar aqui. Não tendo o Matheus Bahia, você tem o Nicolas. O Nicolas não foi bem, principalmente é o culpado do gol sofrido contra o Bahia. A torcida pode pegar no pé dele, então não vamos utilizá-lo. Quem entraria? Rafael Ramos, que jogou as últimas e foi bem, tanto contra o Bahia quanto contra o Grêmio. Só que aí o Rafael pode não estar apto por conta dessa contusão durante a semana. E aí você pensa, quem seria a outra alternativa? O próprio William Machado, saindo da zaga e indo para a lateral. Só que o William já está suspenso. Eu nem faria isso, porque o William está jogando muita bola na sua posição. Você não vai descobrir uma para cobrir outra. Não faz sentido nenhum. Mas seria uma outra opção e nem essa opção está à disposição. Então a tendência é que seja o Nicolas e esperar que ele, olhando ali para o que o Galeano fez na temporada, faça isso no jogo, busque ser o cara que faz o melhor com a condição técnica, física que tem para poder levar o seu time a um bom resultado, que é isso que o Ceará precisa diante da equipe do Juventude. Diante dessas questões, como é que ficaria o Ceará para esse jogo? O Bruno no gol, o Fabiano na lateral direita, a minha zaga para esse jogo, que o William Machado não pode porque está suspenso, para esse jogo, Marcos Vitor e Éder. E aí, por conta da necessidade de não ter os outros jogadores da função, Nicolas na lateral esquerda. O meio-campo, Dieguinho, Richardson e Lourenço. E no ataque, Galeano, Ailon e Pedro Raul. Acredito que seja esse o time do Ceará para começar a partida diante do Juventude. Danilo, esse é 100% seu time? Não. No lugar do Ailon, por exemplo, eu iria buscar, se tiver condição, eu colocaria de início o Paulo Baia. Não sei se a condição atlética dele enseja a possibilidade dele jogar, 70 minutos. Não precisa jogar 90, 70 minutos, ser substituído ali no final do segundo tempo. Se fosse o caso, eu faria isso. Mas imagino que seja esse time aqui. Por isso, eu coloco aí o Ailon na equipe. E a gente conversou sobre isso, já algumas vezes, eu dizendo, daqui a pouco vou dizer para vocês, vou contar para vocês o que o Ceará não pode fazer contra o Juventude. O que é que ele não pode fazer? Ele não pode achar que é um jogo fácil. Essa é a premissa número 1. Para vencer, o Ceará não pode pensar, esse time é da zona de rebaixamento, vamos passar por cima. O Ceará não pode fazer isso. O Ceará não pode pensar isso. Esse é o primeiro pensamento para o fracasso. É por isso que eu disse que se o discurso for realidade em campo,
O Ceará está muito bem. Porque vocês viram o discurso do Galeano, de que é um jogo difícil, é um jogo que precisa vencer, é um jogo que o Ceará tem que encarar como uma final. E é exatamente isso que o Ceará precisa. Esse jogo o Ceará precisa muito, mas é por precisar muito que ele tem que fazer o máximo para vencer. E não será um jogo fácil. Porque se imaginem do lado do Juventude. A equipe de Caxias chega aqui primeiro, sabendo que venceu o jogo lá. Então esse time é batível. Imaginam eles, porque venceram lá. Todo time é batível. Então eles chegam aqui, esse time é batível. A gente já venceu em casa. Segundo, a gente está na zona de rebaixamento, a gente precisa ganhar. Entre nós e o Ceará, quem precisa mais somos nós. Quem vai querer mais somos nós. Já imaginou se o Juventude pensar isso? É possível. É possível que o seu treinador tenha incutido na cabeça dos atletas essa máxima, esse pensamento. E o Ceará precisa querer mais que o Juventude para superar e para vencer essa equipe do Juventude. Apesar da distância em relação à pontuação, em relação à classificação, a distância técnica, ela não é do tamanho da distância da pontuação, ela não é do tamanho da distância da classificação. A distância de investimento, ela não é do tamanho da distância técnica, ela não é do tamanho da distância da pontuação do campeonato. Então, o Ceará precisa jogar o máximo para sair de campo com a vitória. Não pode mudar a sua postura. A postura do Ceará, que é uma postura de time que morde, que não dá espaço ao adversário, que briga por cada bola, que se utiliza dos espaços que tem no momento que tem para fazer o gol, porque sabe que não haverá 10, 12, 15 oportunidades no jogo. A postura do Ceará precisa ser a mesma diante do Juventude. Então, o Ceará não pode achar que é um jogo fácil, precisa ter a mesma postura, não pode mudar de postura para esse jogo. E não pode deixar de jogar o seu máximo, o seu 100%. Até por semântica se fala 101, 110, 200. O Ceará não pode deixar de jogar o seu máximo. O Ceará tem feito isso nas partidas. Cada jogador se doando ao máximo. E tem dado certo, inclusive em resultados fora de casa, como foi a vitória contra o Cruzeiro, que ninguém imaginava que iria acontecer. Nesse jogo, o Ceará tem que ter o mesmo pensamento que teve quando enfrentou o Cruzeiro, que teve quando enfrentou o Flamengo, que teve quando jogou agora fora de casa diante do Grêmio. Tem que ter o pensamento de dar o seu máximo em busca de um bom resultado. Nesse caso, jogando em casa, só é bom resultado se o Ceará vencer, se o Ceará fizer os 3 pontos. Então, é isso que o Ceará não pode deixar de fazer. Ele não pode deixar de ser o Ceará operário, brigador, que vai lá e, se necessário, toma a bola. Se necessário, se doa ao máximo. Porque se ele deixar de fazer isso, ele se iguala à equipe do Juventude. E aí, qualquer coisa pode acontecer. E se o Juventude vier com a máxima de que ele sim tem que fazer o máximo, tem que chegar ao ápice, aí o Ceará fica numa situação complicada. O Ceará tem um grande aliado para esse jogo. Joga em casa na Arena Castelão e a torcida já mostrou em outras partidas que ela pode ajudar muito o time em campo, principalmente em situações difíceis do jogo, como ela já tem feito nessa temporada e também nesse Campeonato Brasileiro. Então, se ele for esse time mordedor, lutador, e que mostra que irá ao máximo em busca do resultado, ele terá esse apoio que ela precisa, né? Todo time precisa. Esse apoio tão necessário jogando em casa, jogando em seus domínios. Então, é isso, galera, que eu penso. Vocês podem deixar nos seus comentários o que vocês pensam sobre isso, mas o meu ponto de vista é que o Ceará tem que ser o Ceará de sempre, esquecendo que o Juventude está lá embaixo na tabela, porque é um time que, assim como o Ceará, também precisa muito desse resultado, mas o Ceará precisa fazer mais para poder ter mais ao final dos 90 minutos e acréscimos desse Ceará e Juventude. Amigo e amiga, muito legal estarmos mais uma vez juntos aqui no vídeo. Eu, claro, vou deixar para vocês o meu pedido, né? O seu like. O seu like é muito importante. Você ficou até agora, obviamente gostou do vídeo, senão você já tinha
nos abandonado há muito tempo, não o fez. Então pode deixar o seu like, ele será bastante importante para incentivar a plataforma a passar nossos vídeos para outras pessoas. Deixe o seu like e eu agradeço demais pela sua aprovação no nosso vídeo. Você pode deixar lá nos comentários: olha, Danilo, gostei, mas eu queria que fosse assim, gostei, mas está faltando isso, gostei, mas eu prefiro assim, ou não gostei por causa disso, disso e disso, que, se possível, a gente vai buscar fazer melhor. É essa a nossa máxima, a gente sempre tenta fazer o melhor possível, a cada dia mais e mais, para trazer o melhor possível também para vocês. Compartilhar o vídeo é muito importante. Você passar o vídeo para outras pessoas. Vai naquele grupo de WhatsApp dos seus amigos, dos torcedores alvinegros, que são seus amigos, que você faz parte daquele grupo de torcedores do Ceará. Coloca lá nosso vídeo para aquele seu amigo, para aquela sua amiga, são torcedores do Ceará que querem informações. Você pode passar para eles também o nosso vídeo, grupo de trabalho, de família, da rua, do bairro, dos seus amigos. Certamente, em grande parte, na grande maioria dessas pessoas serão, como a grande parte em todos os movimentos que a gente conhece, torcedores do Ceará. E isso, obviamente, vai fazer toda a diferença. Então, deixe o seu like, ele vai ser muito importante para a gente. Faça o compartilhamento, é muito importante para a gente, como é muito importante também você ser mais um inscrito no nosso canal. Tá na hora de você também fazer a sua inscrição no nosso canal. Você acompanha os vídeos, está sempre acompanhando tudo, mas ainda não é inscrito. Por quê? Você tem dificuldade de fazer a inscrição? Olha, aqui embaixo tem a descrição do vídeo. E lá eu deixei no primeiro link o seu acesso à nossa página principal. Então, você vai no primeiro link, clica com o dedinho mesmo, vai lá, pá, você vai para a página principal e lá tem inscreva-se. Se você for inscrito, lá tem inscrito. Então tá tudo bem, muito obrigado. Mas se você não for, inscreva-se. Você clica, vira um inscrito na mesma hora. Aí tem o sininho, você clica no sininho e confirma todas, mas todas mesmo, as informações de vídeos novos e elas irão para você. Então é isso que é necessário para que você possa ser alguém que é inscrito no nosso canal e, ao mesmo tempo, recebe todas as notificações. Então, por que lá tem outras opções de notificações? Por que eu digo para serem todas as notificações? Porque se você escolher outra opção, a plataforma vai te mandar alguns vídeos, aí outros ela não manda. Ela vai escolher os vídeos para mandar para você. E se você colocar todas as notificações, ela te manda todos os vídeos. E você não é obrigado a assistir na hora que você quiser. Fora da hora que você quiser, claro. Você assiste quando você quiser. Você vai guardando ali na sua biblioteca, você vai sabendo que tem vídeo novo, e quando você puder, você vai lá e vai assistir dentro da plataforma, mas é muito importante você ser notificado sempre de todos os novos vídeos por aqui. Amigo e amiga, seus comentários eu estou aguardando, sugestões são sempre muito bem-vindas, e considerações que você acha que algo não é legal, que você queria que fosse de outra forma, a gente estuda e diz para você por que a gente faz assim, ou se a gente pode mudar. Estamos abertos a todas estas coisas e certamente estamos sempre buscando melhorar por aqui. Eu vejo vocês, se Deus quiser, nos próximos vídeos, porque nosso compromisso continua vivo. Se Deus nos permitir, voltaremos nos próximos vídeos. Até lá!